Nunca achei que saudade fosse algo tão profundo, que olhar as cadeiras vazias da igreja é como cavar o coração. Logo a Sara, que sempre foi tão olho no olho, o abraço sempre foi a nossa marca registrada. O toque e aperto de mão sempre foram aquilo que estava sentindo no nosso coração. Pular grudados no arena é a nossa grande energia. Pra gente o evangelho sempre foi o de encontro e de confronto. A gente ama, sofre, crê, tolera. A gente se encontra praticamente todos os dias da semana. Que saudade! Só que a Sara não para. A forma mudou, mas a gente não mudou. O nosso coração continua incendiado. Nenhuma tela de computador ou telefone afasta o que temos. Nenhum distanciamento social. A quarentena só mostra ainda mais que estamos ávidos. Nós amamos vida. Amamos o beijo, o abraço, amamos o perdido. Amamos nossas células, nossos discipulados. Amamos os eventos que são lotados de aconchego e de amor. Todo mundo junto. A gente ama olhar nos olhos dos nossos bispos e sentir lá no fundo que eles são apaixonados, assim como eu e você. Que fazem de tudo para que a palavra de Deus chegue por além de nós. Gostamos do perto, gostamos de sentir a presença do nosso irmão. E apesar de estarmos juntos, mesmo que de maneira diferente, a nossa distância não abala o que sentimos. Evangelho é partilha, é calor humano, é energia, é troca. Evangelho é, no final do culto, alguém chegar e falar: Bispo, me dá um abraço. Bispo, você pode orar por mim? Eu sei que estamos juntos, mas eu sinto a sua falta aqui. Mas fique bem em casa. Breve, muito breve, estaremos assim. Porque a Sara não para. Olá, querido. Que bom hoje podermos compartilhar novamente uma palavra ao seu coração, aos nossos corações. Estamos com saudade de você, que você receba hoje o nosso abraço, o nosso carinho e vamos, contar que breve poderemos estar juntos novamente. O quanto isso é importante, o quanto gostamos disso, E hoje eu gostaria de conversar um pouco com você acerca daquilo que nós estamos vivendo, mas o que está sendo gerado na nossa vida. Então, como que nós estamos lidando com as frustrações? As frustrações, elas são reais na nossa vida. E esse momento é o momento onde nós nos deparamos com muitas frustrações. Mas antes eu gostaria de orar, de pedir ao Senhor Jesus que possa falar ao nosso coração, ministrar na sua vida, na sua casa, na sua família nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Que a Tua graça, Deus, nos envolva, o Teu amor. Pai, obrigado pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Pai, obrigado, por mais difícil que seja, obrigado por esses dias, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas. Nós nos apresentamos diante do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a nossa conversa vamos falar um pouquinho sobre frustração, Já até falei isso, mas quando isso é gerado em nós, quando as situações fogem do nosso controle, é gerada uma frustração. Nós temos uma expectativa e quando aquela expectativa ela não é suprida, aquilo que você sonhou, que você desejou, não acontece, nós vivemos frustrações. E por mais que seja ruim ser frustrado, é necessário.
que eu e você sejamos frustrados, sim. Isso nos dá uma flexibilidade, nos dá uma amplitude de vida, né? Até mesmo emocional. Uma criança, ela precisa ser frustrada. Porque hoje nós vivemos em um mundo onde muitos adultos são infantilizados, né? A criança que não vive a frustração, isso impede que ela venha amadurecer. Então, a frustração, querido, por mais difícil que seja, ela é benéfica. Ela é necessária para o nosso crescimento, é necessário para a nossa maturidade. Não sei se você é filho único, né? Filho único ou o caçulinha, né? Eu sou a caçula e eu vivi muito disso, né? Muitas coisas que poderia ser frustradas, não fui frustrada. E chegou uma hora da minha vida que eu precisei viver com aquelas frustrações. Se eu tivesse tido essa frustração quando criança, isso ia evitar, né? Eu já teria tido uma preparação para não viver lá essa frustração, seja na minha adolescência ou no momento já de 20 e alguns anos. Então, quanto mais cedo, querido, você viver isso, mais a sua estrutura ela é acrescida, acrescentada, né? Então, quando nós olhamos hoje a nossa vida e somos frustrados, nós planejamos tantas coisas e agora você se depara com uma situação aonde nós não temos o controle. Nós não temos o controle. E isso nos leva a pensar muito. Quando nós não temos o controle, é o momento onde o Senhor controla. Porque enquanto nós estamos controlando, Deus não vai controlar. Deus não vai ter o governo, porque eu estou escolhendo governar. Eu estou escolhendo ter o controle. Então que nesses dias, por mais difíceis que seja, você possa olhar a situação e dizer, eu estou sendo frustrado. E eu vou aprender a lidar com a frustração. As pessoas que aprendem a lidar com a frustração, quanto mais cedo, melhor isso para a sua vida. Vai haver essa ampliação de mundo, né? Tanto interior quanto esse mundo externo. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que quantos homens foram frustrados, né? Quantos homens foram frustrados? Quando eu olho a vida de José, você pensa, aquele filho, né, que foi ali tão querido, e ele tinha sonhos, ele tinha ali, compartilhou com os seus irmãos, e aquele planejamento da morte dele, aquele momento onde José estava ali na família, um lugar de proteção, e ali aconteceu a primeira frustração. E nós vemos outras frustrações no decorrer da vida de José. Isso mostra o que, querido? Que eu e você vivemos frustrações. Eu tenho um receio muito grande quando a pessoa começa a falar, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu sei, nós temos que crer sim, vai dar certo, mas nem sempre é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Nem sempre é aquilo, o que Deus tem para mim, nem sempre é o meu desejo realizado. Isso muitas das vezes é frustrante. Isso muitas das vezes nos leva a um desânimo. Quando a frustração chega, ou nós ficamos perdidos, né? Ou temos a tendência, uma pessoa totalmente perdida, e agora, né? Os meus passos, o meu caminho estava todo indo nessa direção, e agora a frustração chega, ou nós ficamos perdidos ou nós desistimos. E eu quero hoje pensar com você, que você possa ter um olhar diferente a essa frustração, um olhar diferente. Fui frustrado, no momento te dá o quê? Te dá raiva. Quantas vezes você planeja alguma coisa e você é frustrado, não aconteceu aquilo que você gostaria, e vem um sentimento, uma raiva, e aquilo, né, traz às vezes uma tristeza. São várias emoções que elas precisam ser gerenciadas, né? A depressão, quantas vezes ela é decorrente de tantas frustrações que não são gerenciadas. A nossa vida, querida, ela precisa, nós vamos viver é como se fosse um espetáculo a nossa vida. E você ali como esse
artista que está contracenando, que está ali vivendo tudo isso, você vai lidar com situações que vão ser muito ruins para você, para mim, mas o que fazer com isso tudo? E a gente percebe que os fracassos, né, daquilo que nós sonhamos, hoje nós estamos vivendo tanta frustração, pessoas desempregadas, isso gera uma frustração muito grande. Mas, queridos, a diferença está os nossos olhos, aquilo que nós focamos, aquilo onde nós colocamos o nosso coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14, versículo 11 e 12. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, não vou ler tudo, mas nós temos aqui o momento de João Batista. João Batista foi aquele que veio anunciando, né? Veio antes de Jesus anunciando o arrependimento, o quanto ele preparou, né, esse primeiro momento do ministério de Jesus. Que coisa grandiosa. E agora, nós lemos aqui em Mateus 14, vamos lá no versículo 11, que ele já fala da morte, né, de João Batista. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que o levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Agora você imagina esse momento, né? Os discípulos vão ali, fazem o enterro e vão até Jesus, né? João Batista já havia sido enterrado. Chegar para Jesus e contar a Jesus: olha, João Batista foi morto. Gente, João Batista era o companheiro, o amigo, aquele que estava ali. Aquela presença de João Batista era tão importante para o Senhor, para Jesus, né? E a palavra de Deus vai dizer assim no versículo 13: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Jesus, ele se retira naquele barco. A frustração ali da morte, da perda daquela pessoa era grande. Então nós vemos aqui que esse momento era um momento difícil para Jesus. E ele se retira naquele barco, ele precisava desse momento, viver essa dor. Então, às vezes nós não queremos viver as dores. As dores, queridos, elas fazem parte da nossa vida. Eu tenho muito receio desse evangelho. Não tem dor, não tem isso. Isso não é bíblico. Há dor, sim, existe a dor. Agora, eu preciso viver saudavelmente essa dor. Eu preciso ser uma pessoa saudável de saber, olha, tá doendo, de saber nomear os sentimentos, de saber organizar aquilo que eu estou sentindo. Isso é muito importante na nossa vida. E mais do que nunca, hoje é momento de nós fazermos isso. E Jesus se retirou naquele barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Porque quando ele desce, quando ele passa daquele lugar, as pessoas, né, no versículo 14 diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, Jesus ali tinha um plano. Qual era o plano de Jesus? Ir naquele barco, ir para o deserto e ter o momento dele. Mas quando ele sai desse barco, o que ele encontra? A multidão. A multidão já estava ali esperando. E que coisa grandiosa que o coração do Senhor teve compaixão. Se você analisar, aquilo que Jesus tinha programado foi frustrado. O plano dele foi frustrado. Ele queria o momento dele, ele teve apenas o início, mas aquele de ir para o deserto foi frustrado. Mas só, querido, que olha que coisa interessante, o plano de Jesus é frustrado, mas só que o plano de Deus ali vamos dizer, foi expandido. Houve um avanço do plano de Deus. O que eu gostaria de dizer para você? Que quantas vezes os nossos planos são frustrados. Mas por quê? Porque existe um plano maior.
Existe algo maior que Deus vai fazer com que aquela sua frustração, ela venha crescer, multiplicar. Então, naquele momento, aquelas pessoas foram curadas. Que coisa grandiosa! Eu saber que na maioria das vezes, o meu plano pode ser frustrado. E eu quero te dizer, o seu plano vai ser frustrado. Mas não é o ponto final, querido. Quando o nosso plano é frustrado, quando tudo você acha que, gente, caiu, vem o desespero, é você parar e entender que o Senhor tem algo na sua frente. O Senhor tem algo maior. Aquilo que Deus nos traz para as nossas vidas é sempre maior. Eu olhar e dizer que sem Deus, nada, sem mim nada podeis fazer. Então, ali Jesus está e cura aquele povo, né? Encontra aquela multidão. A dor de Jesus ali, querido, ela se transformou em cura. A dor que Jesus estava vivendo, aquela frustração que Jesus estava vivendo, ele transformou em cura, né? Os planos de Jesus foram frustrados, mas os planos de Deus avançaram. Que eu e você possamos olhar. Frustrações, às vezes, dos meus planos são avanços do plano de Deus. E mais um momento onde nós temos a cura daquele endemoniado, né? Vamos abrir Lucas 8, versículo 37. Contaram todo o povo da região dos Gerazenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Eu li o final aqui, finalizando. Aquele homem era um homem que eu creio que ele assustava aquele povo. A Bíblia relata que ele era um homem que rasgava as roupas, estavam entre as sepulturas gritando, né? Só em você imaginar essa pessoa, eu imagino que quando ele aparecia, as pessoas recuavam, se escondiam, né? E Jesus vai ao encontro daquele homem. O Senhor liberta aquele homem. Então, o que você pensa? Se você participa disso, vai falar, gente, a cidade toda vai vir agora e vai falar, uau, que bom! Grandes coisas foram feitas aqui. Então, as expectativas ali, eu creio que Jesus tinha também essa expectativa de ver todo o mover que tinha ocorrido. Aquele homem era liberto, mas o povo diz para ele que ele se retirasse daquele lugar. Você se imagina? Se coloca nessa situação. Mais uma frustração. E Jesus, naquele momento, eu imaginava ele olhando para tantas pessoas e falando, olha, não só esse homem precisava de libertação, mas quantos outros precisavam. Mas Jesus, ele entra naquele barco e vai embora, né? Vai embora. E lá na frente nós vamos ver que quando Jesus volta, versículo 40, Jesus voltando, a multidão esperava, recebe Jesus com grande alegria e aparece um homem chamado Jairo. Jairo aparece e Jesus ali esteve com aquele homem. Jairo diz que a filha já estava, né, ao final, morrendo. E Jesus vai com Jairo caminhando. E nesse caminho, alguém toca em Jesus. E essa pessoa que toca Jesus foi curada. A mulher, né, do fluxo de sangue. Aquela mulher foi curada. Então Jesus foi frustrado em uma situação naquela cidade, onde precisou se retirar, o povo pedindo que ele se retirasse. E agora Jesus chega na cidade, volta, retorna, já encontra Jairo, sai com Jairo para encontrar a filha e há cura no meio do caminho. Uma mulher tocou e foi curada. Olha que coisa grandiosa. O plano do Senhor, o plano de Jesus, talvez não seria retornar naquele momento, mas era estar lá naquela cidade. Mas houve uma frustração? Houve. Mas só que Deus foi e avançou no plano dele. Então, quando nós nos deparamos com algumas frustrações na nossa vida, querido, creia, dependa do Senhor. Creia no Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai ter uma cura lá na frente. Vai expandir o poder
o poder dele vai alcançar muito mais pessoas. O poder dele vai alcançar diversas situações que eu e você talvez não estávamos aguardando, não tínhamos essa expectativa, e eu e você podemos crer. Então aquela mulher ali é curada, e quando Jesus está chegando na casa de Jairo, as pessoas já, não precisa mais, a menina já está morta, a sua filha morreu. E o que acontece? Ali Jesus entra e as pessoas ali já estão, alguns rindo, né? Com ar de deboche até mesmo para Jesus. E ali Jesus entra naquela casa. Vamos abrir aqui no versículo 52, diz assim: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Então, vamos lá, voltando lá no endemoniado. Jesus ali liberta aquele homem, é solicitado a ele, pediram para que ele fosse embora. Uma frustração. E depois que Jesus vai embora, o plano dele ali foi frustrado, mas os planos de Deus não foram frustrados. Queridos, que eu e você possamos ter essa dimensão. Olhar essa palavra aqui e dizer: Deus, o meu plano está sendo frustrado, mas existem planos muito maiores na minha vida, muito maiores. Jesus veio, curou. Jesus veio, tornou essa menina tornou a ter vida, ressuscitou. Olha que coisa grandiosa. Então, quando o seu plano ou o meu os nossos planos forem frustrados, lembre-se sempre que os planos de Deus, eles não serão frustrados. Deus tem algo maior ali na frente. Talvez seja uma distância tão pouca, algo tão pequeno, que você, um caminho que você talvez não gostaria de trilhar, mas se o Senhor te conduzir àquele lugar, querido, creia. Então hoje eu quero te dizer que diante de qualquer frustração que seus planos frustrados aqui, né? Mas planos grandes de Deus, ali à frente. Aqui frustrados, mas ali à frente, planos grandes do Senhor. Nós podemos fazer planos, né? Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Eu e você podemos fazer planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Quem dá a última palavra é o Senhor. E quando eu tenho esse entendimento, eu entendo, Deus é bom. Então a situação que eu estou vivendo é boa. Talvez aos meus olhos não, aos meus olhos são dores, são incertezas, frustrações. Mas, querido, que eu e você possamos entender, o meu Deus é bom. O meu Deus é bom e Ele vai dar a última palavra. Eu pertenço a Ele. Então tudo que acontecer na minha vida, o Senhor, a intervenção de Deus é boa. Guarda isso no teu coração. O Senhor intervém e a intervenção dEle é boa, porque Ele é bom. Então, diante de uma frustração, eu vou olhar e dizer: Deus tem um plano muito maior ali na frente. Muito. Meu plano vai ser frustrado, pode ser frustrado, mas os planos de Deus não serão frustrados. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, que o teu olhar para a sua circunstância, para aquilo que você está vivendo hoje, seja um olhar de dizer: a intervenção de Deus é benéfica. A intervenção de Deus vai ser ao meu favor. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. E eu gostaria de terminar essa noite orando com você. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, nós te louvamos.
Senhor, nós sabemos que quantas vezes, Pai, nós somos frustrados. Nós temos tantas expectativas, Deus, e quando elas não acontecem, Senhor, nós somos frustrados, estamos entristecidos, Pai. Mas nesse momento, Pai, traz sobre nós essa visão que quando os nossos planos são frustrados, os planos do Senhor, eles vão avançar. Eles irão além daquilo que nós podemos ver. Grandes coisas tem o Senhor, e aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não alcançamos, nós podemos dizer: eu descanso no meu Deus. Aquilo que o nosso olhar, Pai, é tão negativo, nós possamos nessa noite dizer: Deus, eu sei que o Senhor é bom. E a sua intervenção na minha vida, a sua intervenção nessa situação que eu estou vivendo, ela é boa para mim. Oh Deus, que a tua graça e o teu poder esteja sobre nós, que nós possamos entender, Pai, a tua vontade e compreender e aceitar e viver, Deus, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável. Que a tua paz esteja sobre o nosso coração. Nós alcançamos sim paz e força para vencermos o nosso dia a dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Força, nós vamos vencer, nós já estamos vencendo, e você vai olhar, essa frustração está me levando a um nível maior de maturidade, e o Senhor tem um plano muito maior, que você tenha essa visão da sua vida. Isso vai te tornar uma pessoa mais leve, mais madura e com muito mais força, capaz de vencer. Que Deus te abençoe, e domingo nós teremos o nosso culto às 18 horas. Espero você, participe, quero ver lá o seu nome no chat participando, isso é muito importante. Um grande abraço no seu coração, que Deus te abençoe, você e sua família.